Bom dia, povo de Deus. Bom dia, igreja querida. Começamos mais um culto, uma transmissão do nosso culto, agora de manhã. E eu quero convidar nesse instante o pastor Wagner para nos dirigir a Deus em oração. Oremos com o pastor Wagner. Bom dia, queridos. É bom pensar no que nos torna realmente acessíveis à graça de Deus, que é o sangue de Jesus Cristo. Eu quero ler aqui Hebreus, no capítulo 9, versículos de 19 a 25, que diz assim: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua cruz, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Vamos orar, queridos? Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo sangue de Jesus Cristo que, derramado na cruz por nós, nos lavou e nos purificou de toda a culpa e de todo o pecado. Muito obrigado, ó Deus, porque através desse sangue estamos unidos uns aos outros e podemos assim, ó Pai, nos edificar, nos estimular, nos fortalecer, ó Pai, através do compartilhar das nossas experiências, o compartilhar da nossa fé. E pedimos, ó Pai, que nesse tempo, ó Pai, de isolamento, nós não possamos nos dispersar, mas que através dos meios que nos são oferecidos hoje, possamos estar, ó Deus, estimulando uns aos outros, cuidando uns dos outros, porque sabemos, ó Pai, que o grande dia da sua volta se aproxima e devemos, ó Deus, cultivar cada vez mais o amor, a fé, a confiança verdadeira no sacrifício de Jesus. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, vamos louvar a Deus, nosso ministério de louvor. Vamos estar cantando. Aí em sua casa, onde você está, acompanhe o grupo e cante, louve a Deus. Tire esse tempo para adorá-lo com os seus aí em sua casa. Yeah.
Nós teremos um momento de gratidão a Deus. Vamos ter um minuto, um momento de uma música para lembrar daqueles irmãos que têm sido fiéis nos dízimos e ofertas, louvando a Deus. Logo em seguida, esse tempo de silencioso, de oração silenciosa aí em sua casa, louvando a Deus pelo suprimento dele, pelo cuidado dele para com a igreja, para com todos nós, agradecendo a Deus a fidelidade dos irmãos. Logo após, o irmão Josafá vai nos dirigir a Deus em oração. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor. Bom dia, irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, neste momento quero te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede, Senhor, de te louvar e te engrandecer. Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de te louvar. Senhor, nesse momento em especial, quero te agradecer pelos dízimos e pelas ofertas. Te agradecer, Senhor, por cada irmão, Senhor, que se mantém, Senhor, com sua fidelidade, Senhor, que em meio a todas as dificuldades, em meio a toda turbulência, Senhor, se mantém fiel a Ti, Senhor. Quero colocar, Senhor, todos esses recursos em Tuas mãos, que o Senhor venha estar nos dando sabedoria, que o Senhor venha estar nos abençoando. Coloco em especial, Senhor, a tesouraria, a comissão de finanças em Tuas mãos, que o Senhor venha estar nos instruindo para que possamos utilizar esse recurso da melhor forma possível, que possamos, Senhor, honrar com todos os compromissos. Também coloco aqui, Senhor, em Tuas mãos a vida do pastor Gilvan, que o Senhor venha estar abençoando a ele. Coloco também a cada família representada aqui na igreja em Tuas mãos, que o Senhor venha estar trazendo a sua bênção sobre a vida de cada um. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos compartilhar juntos de uma poesia, irmã Bega, em casa, participando conosco, recitando uma de suas poesias e participando assim do nosso culto nesse instante. De Augusto Belo, Felicidade. Felicidade, onde você mora? Pois eu desejo te falar. Já faz tempo que te procuro, mas nunca pude te encontrar. Felicidade, quero tanto, para consolar meu coração. Dizem que você não existe, tudo se acaba, ó que ilusão. Felicidade será ironia? Seja mentira ou verdade, ela existe como abstrato e é tão festiva esta felicidade. Eu sonhava com a felicidade, passeando em longe jardins. Dava flores a toda a gente, porém ela se esquecia de mim. Triste e solitária fiquei, quando rasgava o imenso véu, uma voz estridente falando: felicidade aqui? Não, só lá no céu.
Avante, ó alma peregrina, não perca mais a oportunidade. Prega sempre o Evangelho e terás a melhor felicidade. Quero falar sobre a ceia do Senhor, quero falar sobre por que celebramos a ceia e vamos ver alguns aspectos da ceia do Senhor. Lembrando desse tempo tão especial que nós estamos vivendo, e nós podemos louvar a Deus, celebrar a Deus onde estamos, em casa, na família. E talvez vai chegar um tempo, se as coisas não mudarem logo. Aliás, eu acho que já chegou o tempo da gente fazer da nossa casa verdadeiros templos de adoração a Deus, do nosso lar, uma verdadeira igreja. Nós somos a igreja nas casas, a igreja espalhada por todos os cantos da cidade. Essa é a realidade que nós já estamos vivendo. Nós já falávamos isso tanto, não é? Igreja nas casas, e agora nós estamos vivendo de maneira prática essa realidade. Eu acho que esse isolamento social é um marco nisso, mostra que a igreja continua sendo igreja nas casas. Claro que vai ter um momento de nos ajuntarmos para celebrarmos os batismos, vai ter um momento de nos juntarmos para celebrarmos a ceia do Senhor, vai ter um momento de nos juntarmos para, como igreja, estar interagindo uns com os outros. Então, porque a igreja, ela tem duas asas, as asas dos pequenos grupos, a igreja nas casas, mas a asa da grande celebração, quando a igreja se reúne para juntos adorarem o nosso Deus. Então, nós estamos vivendo agora o momento da igreja nas casas. E a ceia do Senhor é um ato de memória, fica muito claro, em memória de mim, em memória de mim. Lucas 22:19 fala, e tomando o pão e havendo dado graças, o partiu e deu-lo, dizendo, este é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Então, é o próprio Jesus quem nos convida a participar desse momento em memória dele. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Está lá em 1 Coríntios 11:25, Paulo registrando. Então, celebrações e festas, uma realidade bíblica. Deus sempre mandou o seu povo realizar festas, celebrações, para trazer à memória aquilo que Deus tinha feito. Assim é a Páscoa, assim é a festa dos tabernáculos. E nós vamos encontrar na Bíblia Deus convidando o povo dele para celebrar festas. E essas festas sempre para relembrar aquilo que Deus tinha feito, para que não ficasse no esquecimento. E aí nós temos também Jesus instituindo a ceia e falando, fazei em memória de mim. Jesus não deixou o registro de quanto e quanto tempo devemos celebrar a ceia. No Antigo Testamento, as festas eram anuais, né? Deus falou em tal mês, em tal. Mas Jesus, quando institui a ceia e fala, fazei isso em memória de mim, ele não coloca data, e eu creio que é porque ele quer que eu lembre dele sempre. Que eu esteja lembrando de Jesus, em memória dele sempre. No Novo Testamento, lá em Atos capítulo 20, nós vamos encontrar Paulo mencionando a reunião da igreja todos os domingos. E no primeiro dia da semana, quando nos reunimos para comer o pão. Então, aí nós vamos encontrar a ceia sendo celebrada dominicalmente. No Brasil, nas igrejas batistas, ficou convencionado mais o primeiro domingo de cada mês. Existem outros países que a ceia uma vez por ano, como uma alusão à Páscoa cristã, e lembrando Jesus, o Cordeiro Pascual, mas isso depende e não vai mudar. Eu gosto da ceia do jeito que nós realizamos na nossa igreja, de 2 meses, até para não tornar a coisa muito comum, né? Então a gente pode lembrar de 2 meses, fazer um culto realmente memorial ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria então pensar sobre a ceia, né, algumas coisas. A ceia foi instituída por Cristo na noite em que foi traído. Nós vamos encontrar esse registro nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e vamos encontrar em Coríntios, 1 Coríntios 11, de 23 a 29, essa ordenança, né, que é chamada na Escritura de ceia do Senhor, mesa do Senhor, partir do pão, em Atos 2:42, em Atos 27, e
jamais na Bíblia é chamada de Santa Ceia. Então, eu gostaria de colocar algumas premissas nessa manhã. A Ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma cerimônia para a igreja reunida, né? Uma cerimônia comemorativa e propagadora da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é simbolizada por meio de dois elementos, que é o pão e o vinho, figuras do corpo de Cristo. O pão simbolizando alimento, símbolo de alimento, cuidado de Deus, maná, Jesus, o pão do céu. E o vinho, símbolo da alegria, regozijo, figura do sangue do Cordeiro Imaculado, que nos purifica de todo o pecado. Nesse memorial, o pão representa seu corpo dado por nós no Calvário, e o vinho simboliza o seu sangue derramado, conforme Mateus 26, 26, 29, 1 Coríntios 10, 16, 17 a 21 e 11, de 23 a 29. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Jesus. Até quando? Até a volta de Jesus. A sua celebração pressupõe o batismo bíblico. Então é preciso que antes, conforme nossa orientação doutrinária, que a pessoa tenha sido batizada e deve fazer um autoexame, um exame cuidadoso dos participantes da ceia. A nossa posição antissacramentalista, né? Nós não entendemos a ceia como um sacramento, então essa posição nossa, que é a posição bíblica. Então, a ceia do Senhor não é dada a crentes ausentes dos cultos, mesmo que esses crentes estejam enfermos, mesmo que eles estejam ausentes por motivos justos. Então, a ceia não é levada individualmente em casas, porque nós cremos que a ceia praticada biblicamente só faz sentido quando a igreja está reunida, comemorando a morte de Cristo. Por isso a ceia é um memorial. A declaração de Jesus é em memória de mim. Então, dito isto, são aquelas bases para a celebração da ceia. Eu gostaria de pensar nos elementos da ceia. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, pão da vida. Pão é uma das palavras mais populares em qualquer idioma e um dos mais populares alimentos em qualquer nação. A Bíblia se refere a pão em nada menos de que 392 versículos, sendo 315 na forma singular. As outras falam em pães, mas 315 vezes pão. A notável oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, a oração que nós chamamos de Pai Nosso, menciona o pão como sendo a necessidade básica da pessoa humana e deve ser buscado diariamente. Está lá em Mateus 6:11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em qualquer parte do mundo é possível ver pessoas nos mercados, padarias, em lojas, quiosques, quitandas, à procura de pão. Pão é um dos mais altos, um dos mais antigos alimentos. E quando a gente come o pão, ele nos alimenta por completo. Todos os seus nutrientes são fornecidos ao nosso. Das 7 importantes declarações de Jesus descritas no Evangelho de João, e conhecida como os 7 eu sou, essa é precisamente a primeira. Lá em João 6:48, eu sou o pão da vida. Aliás, vamos lembrar as 7 declarações de Jesus. Ele falou, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. João 15:1. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. João 9:5. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, eu, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O primeiro verso está em João 10:7 e o segundo em João 14:6. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Disse-lhe Jesus a 7ª, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25.
A declaração sexta, quando Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou, levou os judeus presentes a pegarem pedra para apedrejá-lo, porque entenderam que ele estava se denominando como Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel. E ele é Deus. Mas Jesus é o pão da vida, significa que ele veio ao mundo a fim de suprir nossas mais profundas necessidades. Começa pela própria vida. Então Jesus é quem verdadeiramente nos alimenta. Em segundo lugar, significa que não existe vida sem Cristo. Ele é a própria vida. João 14,6 está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 1,4 fala, nele estava a vida. Então, ele é o doador da vida, incluindo a ressurreição. Está lá em João 11,25, que ele já mencionou. Ele nos dá vida em todas as dimensões. Vida física, espiritual e eterna. Em terceiro lugar, significa que devemos nos alimentar dele, numa dimensão espiritual. O corpo se alimenta de pão natural, o espírito de pão espiritual, que é Jesus. O corpo se alimenta pela boca, o espírito pelo ouvido. Interessante, Romanos 10,17 fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de meu Pai, da boca de Deus. Mateus 4,4. Então, Jesus é o pão da vida, que nos alimenta, que dá vida. Em quarto lugar, significa que Jesus tanto pode prover alimento natural, quanto espiritual. E aí ele nos dá o exemplo na multiplicação dos pães. A multidão com fome no deserto, e quantos discípulos pensam em mandá-los embora, Jesus fala, não, dá vocês mesmos de comer. Então lá em Marcos 6 está registrado aquele milagre quando Jesus multiplica os 5 pães e os 2 peixes e alimenta a multidão de quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Porque ele é o pão que alimenta fisicamente, por isso que ele fala lá em Mateus 6, não vos preocupeis com o que há de comer, porque o vosso Pai sabe que necessita. E da mesma maneira que ele alimenta os pardais e veste os lírios do campo, e protege as lebres frágeis nas suas cavernas, ele sabe que vocês necessitam disso. Então Jesus é o pão que nos sustenta, que nos alimenta, nesse sentido, ele cuida de nós também das coisas que nós precisamos. Em quinto lugar, significa que Jesus é infinitamente superior a Moisés, quando ele cita que comiam do maná, mas voltavam a ter fome. Comiam do maná, mas precisavam de mais alimento. Mas quem come de Jesus o pão da vida está satisfeito eternamente. Ele fala, inclusive, quem come desse pão e bebe da água que ele dá, jamais terá sede, jamais terá fome. Por isso ele é o pão superior ao alimento dado por Moisés, por isso que ele é um profeta superior a Moisés, porque ele é sumo sacerdote superior a Moisés, e ele deixa isso claro para o povo de Israel. Jesus, como pão, em sexto lugar, significa que podemos e devemos nos identificar com Cristo. Então, quando comemos pão, nós estamos nos identificando com Cristo, quando ele fala, aquele que não comer desse pão que eu der, não me pertence, não pode ser meu discípulo. É muito claro, né? Se quereis ser meu discípulo, deve comer dele, comer desse pão. E eu preciso, então, me alimentar desse pão que é Jesus, para que eu possa estar alimentado, suprido. Em último lugar, falar que significa que Jesus estava apontando para o Calvário. Quando ele fala, come que é o meu corpo que é dado por vós, ele estava apontando para aquele momento em que ele seria sacrificado no Calvário. O corpo dele seria pregado naquela cruz. E então, quando eu me alimento, eu estou me alimentando do Cristo que foi crucificado, tomando parte na sua morte para a minha redenção. O seu sacrifício paga a minha culpa, o seu sacrifício me substitui na condenação pelos meus pecados. Então, quando eu participo da ceia e como do pão,
ali na ceia, que representa esse corpo, eu estou participando desse momento tão singular. E aí nós temos um outro elemento na ceia do Senhor, que é o vinho. O vinho, para o povo judeu, tem alguns significados importantes. Primeiro, era uma fonte de renda, né? Então, o vinho era uma fonte de renda, onde se produzia vinhas, produziam uvas para serem transformadas em vinhos como uma fonte de renda. E o povo de Israel era honrado por a maneira como cuidava de suas vinhas para essa produção. O rei Acabe, inclusive, invejou uma vinha e Jezabel fez com que matasse o dono daquela vinha para que o rei possuísse, porque era uma vinha bem cuidada. Então, vinha. E o vinho, na Bíblia, é símbolo de alegria, símbolo de comemoração. E também representa o sangue. Jesus fala, toma aqui é o meu sangue que é derramado por vós. E o sangue é aquilo que representa nossa remissão. A Bíblia é muito clara que sem derramamento de sangue não há remissão. O exemplo começa lá com Abel, quando não sacrifica a ovelha. Depois nós vamos encontrar com Sete, com Noé, sacrificando. Abraão, quando Isaac lhe é pedido, ele vai até o monte e lá o cordeiro substitui o sacrifício de Isaac. E o cordeiro então é sacrificado, o sangue é derramado para dizer que aquele derramamento de sangue do cordeiro é o remidor para Isaac, assim como Jesus é o nosso remidor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aquele sangue derramado no Calvário é o sangue de Jesus, aquele sangue lá da família de Abraão que Deus separou para nos redimir. Há algum tempo atrás eu preguei na igreja sobre o sangue derramado no Calvário. É o sangue de uma genealogia cuidada por Deus para que nós fôssemos remidos. Então, irmão, esses dois elementos da ceia têm um significado muito profundo. O pão com todo o seu significado, com tudo aquilo, Jesus como o pão da vida, e o vinho como o sangue dele que foi derramado. Então, ao celebrarmos a ceia, nós lembramos desses dois elementos e fazemos isso em memória de Jesus. Fazemos isso relembrando aquilo que ele nos fez. Eu estou naquela bendita esperança do dia que nós retornarmos e o dia que falar assim, vai ter culto domingo, a igreja vai estar aberta, nós vamos começar celebrando a ceia do Senhor. Vamos começar com muita alegria, celebrando a ceia, celebrando esse momento tão significativo e especial na vida do crente em Jesus Cristo, do crente que foi redimido e que agora pode fazer isso em memória dele. A ceia tem um outro sentido muito importante, porque é falado, celebre em memória, até que eu venha, até que eu volte. Então, a ceia não deixa de ser um anúncio da nossa esperança. Estamos esperando o retorno de Jesus. Então, quando nós celebramos a ceia, nós estamos falando que temos uma esperança. Estamos falando que aquele que é representado ali com o corpo que foi dado, o sangue que foi derramado, ressuscitou e vai voltar um dia. É por isso que a gente encerra sempre a ceia lá na nossa igreja, cantando, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Porque o Jesus que morreu e foi sepultado é o Cristo que ressurgiu e que um dia vai voltar. Então nós celebramos a ceia em memória dele. Celebramos a ceia nessa bendita esperança. Celebramos a ceia proclamando que Jesus vai voltar. E cremos que logo poderemos estar reunidos como igreja, celebrando essa bendita esperança e o retorno do nosso Senhor. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar, vamos agradecer a Deus nesse momento. Pai querido, obrigado pela bendita esperança. Obrigado pelo sangue derramado, pelo corpo que foi pregado naquela cruz em um ato de amor, de doação. E quando nós, Pai, celebramos a ceia, lembramos do corpo de Jesus através do pão e lembramos do sangue derramado dele através do vinho. Símbolos de ato tão glorioso, de ato tão
penoso ao mesmo tempo que é uma demonstração de amor imensurável. Mas também, Pai, nós celebramos proclamando que cremos no retorno de Jesus, que um dia Ele vai voltar, ressuscitou dos mortos e um dia estará conosco. Nesse instante eu quero te pedir pela tua igreja, abençoa esse dia, abençoa a tarde, abençoa-nos na reunião da noite, abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã, onde estiver. Eu peço a tua bênção sobre todos, faço isso no nome de Jesus. Agora, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do seu Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado em todos os cantos da terra, hoje e para todo sempre. Amém.